Olá, daremos continuidade então ao estudo da nossa lição, a qualificação de Moisés para a liderança. Moisés era qualificado? Sim ou não? Quais características ele tinha que o qualificavam para realizar esse trabalho? E fala aqui sobre um atributo importante que ele tinha. Vamos adiantar já, o atributo importante era a mansidão. Algumas versões trazem aqui, Moisés era um homem muito manso, outra fala muito humilde. Querem dizer quase a mesma coisa e Moisés possuía. Ele era uma pessoa humilde, ele era uma pessoa mansa, uma pessoa equilibrada. Ele conseguia manter o controle mesmo na dificuldade. E falando sobre os atributos de Moisés, a notinha fala que ele era generoso, nobre, bem equilibrado. Você tem essas características? Será que eu tenho? Ele era generoso em todos os sentidos. Ele era nobre. Ele não se rebaixava por pouca coisa. E também ele era bem equilibrado. Ele mantinha o equilíbrio, como falei, em todas as situações. E para fechar o caráter dele ainda, a inspiração, para resumir bem o caráter de Moisés, só diz isso: não tinha falhas. Não tinha falhas. Ele superou todas as falhas. Mas então, vem a pergunta: onde foi que Moisés foi preparado para ter esse caráter? Onde foi? Foi no Egito? Os 40 anos que ele passou na corte lá? É fato que ele aprendeu bastante. Patriarcas e Profetas diz que ele aprendeu sobre toda a arte de conhecimento. E ele se sobressaiu em toda a arte de conhecimento. Tudo que ele se dedicava ao estudo, tudo que ele se dedicava a fazer, ele fazia muito bem feito e sobressaía aos outros. Mas será que foi lá que ele adquiriu esses atributos aqui, que eram necessários para dirigir o povo de Deus? Ou foram os próximos 40 anos que ele passou no deserto, cuidando dos cordeirinhos, das ovelhinhas, tendo a paciência, desenvolvendo a paciência com elas, estando junto à natureza, aprendendo com o Deus da natureza? Eu acredito que foi nos próximos 40 anos. É claro que nós não podemos negar que, de certa forma, os primeiros 40 anos acrescentaram alguma coisa. Mas o que trouxe o preparo final, o que realmente preparou ele para ser esse líder aqui, foram os 40 anos no deserto, que ele desenvolveu todas as habilidades, inclusive a mansidão, a humildade. Que ele estava disposto, mesmo Deus tendo falado com ele, ele não se orgulhou, ele baixou a cabeça, ouviu o sogro, assim como ele ouvia outras pessoas também. Que quando era uma boa ideia, ele ouvia, como nós já comentamos na sequência da lição. E ele vivia o que ele falava. Ele não simplesmente aconselhava os outros: vá lá, faz o culto da manhã, da noite, faz a oração, faça isso, faça aquilo, e ele mesmo não fazia. Ele não dava conselho sobre alimentação e ele fazia diferente. Ele não dava conselho sobre qualquer coisa que ele não vivia. E ainda fala assim, ele podia aconselhar com sucesso a seus semelhantes, porque sua própria vida era uma representação viva do que ele ensinava aos outros. Ele vivia a religião, por isso que ele podia falar dela, e por este motivo, que ele alcançava o coração das pessoas. Ele alcançava o coração, falava do coração e alcançava o coração. Por isso que o historiador Flávio José, como nós estamos comentando aqui, ele afirma que o povo gostava de ouvir Moisés. E até mesmo quando a pessoa que perdia na causa lá no juízo, ela saía satisfeita com Moisés também. Porque Moisés trazia de uma forma tal que ficava claro. A pessoa entendia por que Moisés tinha tomado aquela decisão. E por que não tinha tomado uma decisão favorável à causa dela. Mas resumindo o caráter de Moisés, fala assim: as suas habilidades não estavam apenas parcialmente desenvolvidas. Ele desenvolveu totalmente, plenamente o caráter dele. Olha que interessante. É fato que Deus precisa de todos nós na sua obra. Nós estamos chegando no final da história deste mundo. Deus precisa de pessoas como Moisés. Ele precisa de líderes, de pessoas que desenvolvam plenamente o caráter, em todos os sentidos. Será que você é essa pessoa? Será que eu sou? Será que eu estou permitindo que Deus trabalhe comigo no deserto? Pelo tempo que for necessário, às vezes cuidando de ovelhinhas, para que a gente possa desenvolver em todos os sentidos nosso caráter? Generosidade, nobreza, equilíbrio e o principal aqui é a mansidão.
Será que estamos permitindo que Deus desenvolva totalmente nossas capacidades? Eliminar totalmente as falhas da nossa vida? Deus espera isso de nós. A pergunta B: que promessa especial foi dada por Jesus aos mansos? Olha só, não somente precisamos desenvolver porque Deus quer nos usar no final da obra, como também, senão nós não vamos para o céu. Se não desenvolvermos a mansidão, nós não vamos herdar a terra. Mateus capítulo 5, verso 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Você quer herdar o céu? Quer morar nas mansões celestiais? Quer estar em comunhão com Deus e com os santos anjos? Então, esse atributo de modo especial não pode faltar. A notinha é curta, mas fala muita coisa. Diz assim: a mansidão é um precioso atributo cristão. Precioso atributo cristão. Se somos cristãos, esse precioso atributo, que é a mansidão, deve se desenvolver na nossa vida. E na sequência ainda fala assim: a humildade de Cristo e sua mansidão só se aprendem sobre o jugo de Jesus. Muito bonito. Quando nós estudamos aqui, nós vemos o desenvolvimento do caráter de Moisés, vemos o quanto ele era perfeito, desenvolveu plenamente seu caráter. Achamos bonito isso, mas nós não queremos nos submeter ao jugo de Jesus. Nós falar assim: ser humilde, ser manso, isso está fora de época, não funciona mais. Isso não é legal mais. Mas vale a pena a gente ressaltar que a gente não pode deixar passar, que também era fora de época na época de Moisés. Moisés, quando fala aqui neste verso, Números 12, verso 3, que ele era muito manso, isso não era um atributo bom na época. Não era legal também na época. Da mesma forma que não é hoje. Talvez você dá outra face, não faz sentido para você hoje. Mas é um precioso atributo cristão. Você ser manso, você ser humilde, você ouvir antes de falar, ponderar antes de falar, ser equilibrado, nobre, generoso, como Moisés foi. Então nós vamos desenvolver somente se nós nos submeter a Jesus, permitir que Ele dirija a nossa vida, deixar que Ele viva em nós. Esse jugo significa inteira entrega. Você já se entregou totalmente? Será que eu já me entreguei totalmente? O Pai do Céu tem permitido essas lições para nós vermos o quanto nós precisamos desenvolver. Eu aprendi muito com essa lição, espero que você também. Que Deus abençoe para que possamos continuar desenvolvendo o nosso caráter. E se for permitido ou necessário que nós passemos pelo deserto por algum tempo para aprendermos, que Deus assim o faça conosco. Deus abençoe para isso. Amém.